para isso, o professor tem um plano de contingência, né, professor? Com certeza. Para isso, nós temos um plano de contingência. Nobres alunos, sejam muito bem-vindos. Hoje, a terceira parte da aula do sábado pela manhã. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2021, pelo CETEP. Estamos aqui, estamos desenvolvendo aqui a nossa disciplina de gestão aplicada a 1 com a turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Estávamos falando e abordando a qualidade, tratamos da qualidade no seu sentido popular, da qualidade no seu sentido técnico, traçamos os conceitos de conformidade e de não conformidade e começamos a abordar as ferramentas da qualidade, iniciando com o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta formidável, né? E aqui os colegas comentando, é verdade, às vezes nós temos contingências, né? Contingências ao vivo, que são eventualidades imprevistas, mas que nós corrigimos e usamos isso, inclusive, como uma prática já das nossas habilidades de pôr, de fato, em uso aquilo que aprendemos, não é? Então, transformando os limões em limonada, por assim dizer. E o ciclo PDCA é uma ferramenta simples, porém muito útil para quaisquer segmentos. Se você trabalha com o setor produtivo, o ciclo PDCA é importante, na indústria é importante. Se você presta serviço, o ciclo PDCA é importante. Se você trabalha no comércio, o ciclo PDCA pode ser importante. Se você trabalha na hotelaria, se você trabalha com entidades sem fins lucrativos, o ciclo PDCA é importante. Se você trabalha com a administração pública, o ciclo PDCA é importante, certo? Uma melhoria contínua no desenvolvimento da qualidade. Aliás, estamos carecendo disso, não é? Esse período de pandemia, nós precisamos de qualidade nos procedimentos de distribuição de insumos, de vacinas e de testes, e precisamos estabelecer um sistema de qualidade para garantir a vida, garantir a saúde, garantir o bem-estar, garantir o enfrentamento da pandemia e de suas consequências, certo? Então, isso numa ação governamental, mas também em ação nas empresas privadas. Nós podemos melhorar continuamente os nossos procedimentos. Essa é a ideia do ciclo PDCA. E muitas vezes isso tem a ver com a repetição, tem a ver com tentativa e erro, tem a ver com procurar sempre aperfeiçoar. Eu diria que a palavra que pode resumir o ciclo PDCA é aperfeiçoamento, certo? Você não se conforma em apenas aprender ou fazer alguma coisa. Você busca melhorar essa coisa e acompanhar essa coisa continuamente. Caso essa coisa não possa ser melhorada porque já atingiu o ápice, o auge do patamar de possibilidades, então você mantém aquilo. E manter a qualidade, repito, é mais difícil do que alcançar a qualidade. Né? O desafio do profissional moderno é o acompanhamento, a manutenção de longo prazo da qualidade. Ok? Então, vamos prosseguir aqui nas nossas ferramentas da qualidade. Alguma pergunta até aqui, meus amigos? Algum comentário? Alguma indagação? Alguma Não, senhor. Então, prosseguindo. Vamos lá para o nosso compartilhamento. O ciclo PDCA é uma das ferramentas estudadas por nós. Professor, eu quero estudar outras ferramentas. Tudo bem. Então, vamos para a ferramenta 5S, que também pode ser chamada de programa 5S. Professor, o 5S não está desatualizado, não, porque faz tempo que a minha empresa desenvolve o 7S, o 8S, o 12S, o 20S, o 50S, o 70S. Não. A ferramenta 5S não está desatualizada, porque ela é a base para as ferramentas que são oriundas, que vêm dela. Se eu estou falando de 5 censos aqui, isso aqui é uma base que pode nortear outros censos. Professor, que censo é esse? Eu já ouvi essa palavra, censo.
Mas o que é senso, professor? Será que alguém me diz o que é senso? Ou a que sensos essa ferramenta se refere? E aí? Bom, às vezes o aluno diz que é o censo que o IBGE faz, por exemplo. Porém, o nosso censo aqui se escreve com S. Censo com C é o recenseamento que, por exemplo, o IBGE faz, né? Vou fazer aqui o recenseamento dos brasileiros, o censo. Mas o censo com S, que é esse que nós estamos utilizando no 5S, é no sentido de quê? É no sentido de comportamento, é no sentido de conduta. De noção. Gostei, é no sentido de noção. Noção de comportamento, noção de conduta. Certo? Quem falou noção? O Diogo? O Thales já tinha escrito aí no bate-papo. Eu falei por alto. E o Gustavo falou, né? Muito bem, Gustavo. Muito bem, Thales. Cada um de vocês vai ser agraciado com meio ponto pela iniciativa e pela objetividade e assertividade. Então, você tem noção de quê? Você tem senso de quê? Você tem um comportamento baseado em quê? Aí você vai olhar para os 5S. Professor, eu tenho um senso de utilização. Eu tenho um senso de ordenação. Eu tenho um senso de limpeza. Eu tenho um senso de saúde ou padronização. Eu tenho um senso de disciplina. Para entender bem o 5S, a ferramenta 5S, faz necessário entender a cultura japonesa. Em aulas passadas, eu disse que o Japão era um dos países referência para a qualidade. Principalmente quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial e teve que ser reconstruído, ele foi reconstruído tendo como base muitos programas de qualidade, certo? Mas mesmo antes, no passado distante, a cultura japonesa já era uma cultura de muita disciplina, de muita ordenação, uma cultura que faz inveja ou que é imitada por muitas outras. Porque no Japão as coisas funcionam como deveriam funcionar. A capacidade organizacional deles é muito grande. Se hoje acontecer um desastre, uma ponte cair, ou um prédio desabar, ou tiver um buraco numa rodovia, em pouco tempo, esse problema já é solucionado. Então, os administradores japoneses são competentes. Claro que eles também têm falhas, mas comparados com o mundo todo, o mundo afora, eles são bem competentes. Se você comparar produtos japoneses com outros produtos de outros países, produtos japoneses têm bastante qualidade, normalmente tem. Isso não foi sempre assim. Antigamente, apesar de ter toda essa cultura importante, mas quando o Japão estava com dificuldades econômicas e tecnológicas, os produtos japoneses eram bem ruins. Não tinham nenhum tipo de garantia. Mas eles aperfeiçoaram, né, mano? Verdade, Thales. Houve o aperfeiçoamento. Mas os produtos japoneses eram ruins no passado. Tão ruins que havia um preconceito. Você ia comprar um produto japonês e dizia: vixe, isso aqui é japonês? Quero não. Não presta. Vai quebrar. Vai durar pouco. É falsificado. Hoje nós fazemos essas associações com produtos vindos de outros países, não é?
Por exemplo, quando alguma coisa vem lá do Paraguai, pode até ser boa, mas você desconfia. Quando uma coisa vem da China, e muita coisa boa vem da China, quase tudo que nós consumimos hoje vem da China, e muita coisa boa é feita lá, mas você desconfia. Quando uma coisa é feita no Brasil, um produto nacional, legal, o Brasil, né? Ela é bom, o Brasil tem coisa boa, tem muita coisa boa aqui, mas você desconfia. Se o produto vier de um país africano, produto tecnológico, lá da África do Sul, é bom, legal, gosto, mas você desconfia. Mas quando o produto vem do Japão, ele tem credibilidade atualmente. Não foi sempre assim. O Japão conquistou e alcançou um patamar de qualidade porque ele perseverou no desenvolvimento dessa qualidade, utilizando os seus sensos, as suas noções, utilizando ferramentas como o ciclo PDCA e utilizando o que nós chamamos de programa 5S. Isso inspirou o mundo inteiro. Os Estados Unidos da América também utilizam o 5S. A Europa utiliza o 5S. A Ásia utiliza o 5S. E as Américas aqui, América do Sul, Brasil, utiliza o 5S. Professor, mas do que se trata de fato o 5S que eu devo aprender? O primeiro senso, ele trata da utilização. O senso de utilização, o senso utilitário, ele vai estimular a empresa ou o profissional a enxergar as coisas como coisas funcionais, coisas que têm utilidade concreta. Por quê? Porque é muito comum, aqui no Brasil principalmente, você tem um guarda-roupa, você tem 50 camisas no guarda-roupa, mas você só usa 10. Aquelas outras 40 camisas você não usa, você não empresta e não dá para ninguém, mas só usa 10 camisas. Para o japonês, isso não faz sentido. Para o 5S, isso não faz sentido. No 5S, na cultura japonesa, que você pode aplicar, você deve descartar ou fazer uma doação dessas 40 camisas que não têm utilidade nenhuma e deixar só as 10 camisas no seu guarda-roupa, para tornar mais funcional o seu guarda-roupa. Ou seja, você tem que manter só o que realmente é utilizado, que é útil a você, não é isso? Perfeitamente, Nilson. Essa lógica também vale para os almoxarifados das empresas. Às vezes você vê ali o almoxarifado cheio de equipamentos antigos, de peças e de objetos que não têm utilidade nenhuma, só ocupando espaço, só atrapalhando a movimentação, só atrapalhando a visão das peças e equipamentos que realmente interessam. Então, você pode fazer um 5S no almoxarifado e descartar, doar ou remover aqueles itens que não têm mais utilidade, que nunca mais serão utilizados, que já passaram da validade, né? Isso acontece, certo? Às vezes você tem prateleiras repletas de produtos vencidos ou de produtos que nunca serão utilizados ou que serão movimentados. Isso é um desperdício de espaço. Isso também causa problemas, porque dependendo de onde você está, você pode ter produtos que degeneram ou se estragam, certo? Produtos alimentícios, por exemplo, ou outros produtos como baterias, né? Ou pilhas, certo? Que podem Professor, causar um problema. Só para concluir esse raciocínio, no governo Trump, no começo do governo Donald Trump, lá nos Estados Unidos, há poucos anos atrás, né? O Trump ele
percebeu que os estoques de armamentos dos Estados Unidos, de mísseis, estavam com um problema do prazo de validade. O míssil Tomahawk, por exemplo, ele tem uma validade. Você não pode estocar ele para sempre, não. Ele tem uma vida útil, ele tem uma validade que precisa ser respeitada, porque senão ele perde a sua capacidade para a qual foi criado, ele pode até gerar um acidente interno, certo? Então, o Donald Trump percebeu que aqueles mísseis eles estavam com um prazo de validade quase vencendo. E eles estavam estocados, e o estoque de mísseis é muito caro, né? Porque exige, além de espaço físico, muitos profissionais, certo? Não é uma estocagem, vamos dizer assim, convencional. Aí o que foi que ele fez? Em vez de descartar, que seria a maneira correta, né? Descartar da maneira correta esses mísseis, ele disparou esses mísseis contra alguns alvos lá na Síria. E aí você pensa, ele disparou porque era uma estratégia militar, ele disparou porque era a hora de agir, ele disparou porque ele queria defender os aliados dele. Não, ele disparou porque ele precisava desovar esses mísseis antes que eles perdessem a validade. Se ele não disparasse naquele momento, ele não poderia disparar depois. Ele precisava renovar os seus estoques, e isso custa dinheiro e tempo, certo? Então, isso é uma utilização, só para concluir, uma utilização negativa, claro, do senso de utilidade, mas é uma lógica dentro do senso de utilidade, certo? Às vezes você se depara com isso. Diga. Você citou aí os Estados Unidos. É um país muito malicioso, né? Ele pensa em tá no topo da cadeia ali, mandar em todo mundo. Aí, então, como exemplo, o petróleo, né? Pouca gente sabe, mas os Estados Unidos utiliza cavernas para estocar petróleo, para se um dia, na falta, ele ter estocado milhares de quilômetros em cavernas, né? Estocado petróleo, e compra de todo mundo para se um dia, para não mexer no dele, para se um dia chegar a faltar, ele ser o bom ali da história, ele é que tem, ele é que manda, né? Um comentário interessante do nosso amigo Nilson, vice-líder da turma. Nesse caso, uma prática maliciosa, não é? Que nós observamos aqui no Brasil também. Nessa crise da pandemia, principalmente lá em Manaus, quando faltou oxigênio e as pessoas estavam morrendo, não só morrendo por causa da Covid, mas porque não tinham oxigênio, porque poderiam evitar as mortes se tivessem, tinha gente estocando cilindros de oxigênio para poder especular o preço e vender mais caro no momento de extrema necessidade do ser humano. Quer dizer, considerando ali a lucratividade, ganho pessoal, imoral, ilegal, mais importante do que a vida, né? Então, nós observamos isso, é verdade. Com o petróleo acontece, com combustíveis pode acontecer, com armamentos às vezes acontece, e nesse caso com oxigênio, no caso do Brasil, certo? Então, a gente pode observar que são práticas que podem levar em consideração o senso de utilização, só que o senso de utilização correto, profissional... É guardar só o que é útil, né? É guardar só o que é útil e você descartar, doar ou despachar aquilo que não serve para você, tá certo? Inclusive, esse senso ele é muito utilizado para quem trabalha com estoques, né? Nós falamos de estoques aqui, certo? Que é também uma temática que poderia ser aprofundada numa outra disciplina, né? Que é desenvolvimento do gerenciamento do estoque, né? Que outros cursos abordam. Mas, para assimilar melhor o 5S... Ei, professor. Diga, Thales. Mas também, para esse caso aí, vem um termo de substituição, entendeu? Tipo, eu tenho uma empresa e vou comprar 5 máquinas, 5 trator. Para, se esculhambar uma, eu ter a outra para substituir, entendeu? Sim, você tem reservas de contingência. É claro que você não necessariamente vai baixar os seus estoques ao mínimo. O que eu estou querendo dizer aqui é que
dentro de uma lógica japonesa de qualidade, não faz muito sentido você guardar coisas que você não usa e que você não vai utilizar no médio prazo, no longo prazo, certo? É claro que eu preciso de estoques para determinados maquinários, ferramentas, equipamentos e insumos. E é óbvio que eu preciso garantir uma quantidade mínima desses equipamentos, máquinas, insumos ou matérias-primas, para que os meus processos continuem. O que eu estou criticando aqui e o que a ferramenta 5S combate é o estoque desnecessário ou a manutenção desnecessária de itens não utilitários no seu pátio industrial, no seu almoxarifado, ou na sua própria residência, né? No seu guarda-roupa. Tem gente que deixa alguns cereais estragarem, mas não faz uma doação e nem bota eles para cozinhar e nem consome, certo? É sobre esse tipo de senso que nós estamos falando aqui. Esse é o verdadeiro senso de utilização. E não aquele que você sabe que se faz necessário. Quando você, obviamente, tem a utilização de algo que você sabe que vai acabar e você precisa fazer um ressuprimento, é totalmente natural, é totalmente profissional você manter algum estoque. Certo? Bom, e o segundo senso, professor? O senso de ordenação. Muito parecido com a organização que nós estudamos lá no processo administrativo. Lembra? Planejamento, organização, direção e controle. Aqui nós temos a ordenação. As coisas precisam ter uma determinada ordem. Precisam estar organizadas para que elas possam ter um rendimento mais eficiente. Então, você observa isso, por exemplo, quando você tem um esquema tático de um time de futebol, um esquema tático eficiente, um posicionamento mais eficiente. Quando você tem um desenho, um esquema tático deficiente, o time tende a perder, tende a jogar mal, mesmo que tenham craques, mesmo que tenham ali bons atletas. Não é? Isso é ordenação. Isso acontece na linha de produção das indústrias também. Às vezes você tem ali tecnologia, mão de obra qualificada, mas a maneira como a sua linha de produção está organizada é deficiente. As pessoas não têm o espaço adequado para trabalhar, as pessoas se acotovelam, as ferramentas estão distantes, demora-se muito tempo de ir de um setor para o outro. É um problema de ordenação, de organização. E, às vezes, eu posso corrigir isso com atitudes simples, melhorando o meu layout, melhorando o meu arranjo físico, melhorando a disposição das máquinas, equipamentos e também dos operários, também de tudo aquilo que faz a trajetória dentro do chão de fábrica, não é? Por exemplo, se você vai trabalhar com empilhadeira, você precisa ter um espaço que é bem organizado, sinalizado, para que não ocorram acidentes e para que você, obviamente, possa desenvolver a ação para a qual você trabalha, para a qual a empresa foi criada, certo? Isso vale para praticamente todas as atividades. A questão da ordenação. Bom, existem outros sensos de conduta comportamentais adotados pelos japoneses e que agora são adotados pelo mundo inteiro praticamente. Uma coisa aparentemente bem básica, mas que nós não seguimos sempre, é o senso de limpeza. Parece tão básico isso, não é? Limpeza. Como é que a empresa japonesa é limpa? Como é que são as ruas japonesas? Limpas. Como é que são as cidades japonesas?
limpas. Professor, Como é que a casa japonesa é limpa. O japonês não entra nem de sapato na sua própria casa. Então, ele se preocupa com a limpeza. Mas eles comem sapo vivo, homem. Ótimo. professor, Saudável. professor, Diga, Nilson. esse questão da limpeza é uma coisa que, essa coisa de limpeza é uma coisa que me leva muito, muito o nome de você, porque assim, eu tenho uma pequena empresa com uns funcionários, uma equipezinha que eu tenho, e o que eu prezo muito com os meus que trabalham comigo é a questão da limpeza. Eu já peguei serviço só por ser organizado, ter uma limpeza. Eu digo, rapaziada, nem que a gente pare 1 hora antes de terminar o expediente, mas vamos sair, deixar organizado. Enquanto você está fazendo o seu trabalho, beleza, está sujando, não tem como você manter limpo, não. Mas antes de você terminar, você limpa sua ferramenta, limpa o local onde você está trabalhando. Isso aí já fez eu ganhar muitos clientes só por causa desse pequeno detalhe da limpeza. Verdade. Às vezes a gente acha que determinados ambientes têm que ser sujos. Por que uma oficina mecânica tem que ser suja? Não tem que ser suja, não. Pode ser limpo. Por que um açougue ou mesmo um box de carne no mercado tem que ser sujo? Não tem que ser sujo, não. Pode ser limpo. Certo? Tanto é verdade que se recomenda, né, para as pessoas que trabalham em determinadas áreas que poderiam se sujar, como restaurantes, por exemplo, ou que trabalham com carnes, usem branco. O frigorífico, por exemplo, né? Justamente para mostrar que tem um senso de limpeza ali, certo? Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, os japoneses vieram assistir à Copa do Mundo como turistas e vieram pagando caro, pagando hospedagem, né? Compraram os ingressos, compraram pacotes aí e foram assistir os jogos nos estádios brasileiros. Eles levavam, por iniciativa própria, os japoneses levavam sacolas para poder recolher o lixo dos estádios. Atenção, eles recolhiam o lixo deles e recolhiam também dos brasileiros. Alguns brasileiros mal educados que deixavam o ambiente sujo. O japonês estrangeiro, quer dizer, o cara vem de outro país, o cara é rico, o cara pagou para estar aqui, o cara veio só para se divertir, ele traz a sacola e ele recolhe o lixo dele e o do outro. Isso é um senso de limpeza que está presente na cultura dele. Ele faz isso na empresa dele, na rua dele, na comunidade dele, na cidade dele, na casa dele, e ele faz no país estrangeiro também. Não é interessante isso? Não é? Uma cultura do 5S já internalizada, já arraigada, já presente, porque ele recolhe o seu lixo. Aqui não, aqui você vê alguém jogar uma coisa na rua, não é? E você até se espanta quando chega uma pessoa com a iniciativa de recolher aquele lixo e jogar o lixo no lixo. Você dizer, foi você que jogou? Ou então você diz, não fui eu que joguei, então por que eu vou pegar? Você não foi você, mas a cidade é sua, a rua é sua, a comunidade é sua, o espaço é seu. Não é? Por que não zelar por aquilo, desenvolvendo uma cultura de limpeza? Certo? Bom, algum comentário, senhores? Não. Então, eu vou encerrar essa transmissão e vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa de 15 minutos, vamos tirar uma espécie de intervalo para tomar um café, e daqui a 15 minutos nós vamos retornar falando dos próximos censos do programa 5S. Até breve. Beleza.